Ah, tá, vou fazer a inscrição. Até que dia, Pro? Até que dia a inscrição, não sei. Eu sei que a jornada é 19 e 20 de outubro. Fazer amanhã, né, Nayara? E amanhã já começa as provas. Ai, Jesus, É, amanhã já começa as provas, mas vai ter prova esse semestre? Ô, Lade, não vai ser só prova integrada? eu não sei. Eu sei que tem alguma coisa sexta-feira. Não sei se é prova, não sei se é uma correção aí de alguma coisa. Sei que amanhã tem alguma coisa, terça-feira. Eu acho que é só prova integrada esse bimestre. Senhor, só Deus. Só Deus. Ficou a critério dos professores, né? Se eles queriam dar uma segunda prova ou atividades. Ah, é verdade. É que a maioria, eu acho que acaba optando pelas atividades, né? Bom, estão enxergando? Meninas, estão vendo a tela? Sim, tô vendo. Nós vamos falar hoje de avaliação de tecnologias em saúde. Por que falar de avaliação de tecnologia? Ai, gente, desculpa. Avaliação de tecnologias em saúde. Por que falar disso? Porque se a gente voltar lá para a farmácia hospitalar, a gente viu na última aula toda a etapa de seleção de medicamentos. E, na verdade, a seleção de medicamentos está lá na gestão técnica administrativa, mas a gente considera hoje que ela faz uma interface, na verdade, com a área clínica, porque ela ajuda tanto a organizar administrativamente, como a gente viu ontem, mas ela também tem um impacto direto na área clínica. Por quê? Porque se essa padronização não atender às necessidades da população que está sendo atendida naquela instituição de saúde, não atender às expectativas e às necessidades dos prescritores, ela não vai funcionar. Os médicos não vão adotar a padronização, a gente vai ter problema de gestão da mesma forma. Então, a gente tem que fazer uma seleção de medicamentos que atenda principalmente aí o perfil epidemiológico. Se a gente fala em perfil epidemiológico, a gente vai ter que entender quais são as doenças que acontecem e quais são os medicamentos que melhor se adequam àquelas doenças e para aquelas pessoas que estão sendo atendidas no hospital. É diferente, por exemplo, eu tratar pessoas com diabetes, que são adolescentes, ou adultos com diabetes, ou idosos com diabetes. Então, não é só identificar a doença, mas a faixa etária, o perfil daquelas pessoas que estão sendo atendidas. Será que está gravando, gente? Eu acho que sim, tá com o negócio escrito gravar. Então tá bom. Quando a gente fala, então, em seleção hoje, a gente está dizendo que a gente faz o quê? Avaliação de tecnologias em saúde. Por que avaliação de tecnologias? Vocês lembram? A gente falou isso lá na primeira aula. O que são tecnologias de saúde mesmo? Tecnologia? São os equipamentos utilizados sei lá, no diagnóstico. Não só os equipamentos. Quando a gente fala em tecnologia de saúde, a gente está falando de equipamentos, de medicamentos, de produtos, até de protocolos. Diagnóstico também, né? Diagnóstico. Então, a gente está falando de várias ferramentas e instrumentos que a gente utiliza no cuidado da saúde. E a avaliação de tecnologia é uma questão muito importante hoje, porque a gente tem aí, a todo momento, o aparecimento de novas tecnologias. E como é que a gente faz essa avaliação? A gente padroniza ou não padroniza? A gente incorpora ou não incorpora? A gente compra ou não? E se a gente olhar do ponto de vista especificamente do medicamento, é uma tecnologia que a gente precisa de critérios para padronizar, para incorporar, para disponibilizar esses medicamentos. Então, o que é a avaliação de tecnologias em saúde? ATS. É um processo abrangente por meio do qual são avaliados os impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde. Se a gente pensar hoje no que está acontecendo com a vacina do Covid,
é um pouco isso. A gente tem aí várias vacinas sendo pesquisadas. O que está sendo avaliado? Primeiro, o impacto clínico disso. Eu até estava vendo uma reportagem antes de vir para cá hoje. O foco está muito em cima de não ter efeitos colaterais, mas a gente não sabe ainda da eficácia dessas vacinas. Então, os impactos clínicos, os impactos sociais. Por que sociais? Dependendo do preço dessa vacina, vai ter um impacto social. Será que todo mundo vai ter acesso a essa vacina? Então, na avaliação de tecnologias em saúde, a gente leva tudo isso em consideração. E qual será a melhor vacina para ser utilizada no Brasil? Será que é a mesma que vai ser utilizada na China ou na Rússia? Será que não existem características e fatores que vão definir o uso dessas vacinas, ou para a gente identificar qual é a melhor vacina para o Brasil? Então, nesse processo de avaliação, a gente considera vários aspectos, desde a eficácia, a efetividade. Não adianta ser eficaz e não ser efetiva para aquele público. Imagine que chega uma vacina que tem que ser aplicada, sei lá, de forma endovenosa. Será que as pessoas vão se deslocar para tomar essa vacina desta forma? Na verdade, as pessoas têm que aceitar essa vacina, não é só ela ser eficaz, as pessoas têm que aceitar essa vacina para ela ser realmente efetiva para a população. Os custos também devem ser avaliados. Então, como é que vai ser a administração dessas vacinas, o que é necessário, como é que elas serão armazenadas, a segurança, o custo-efetividade, entre outros. Então, se a gente tem vários medicamentos antihipertensivos, como é que eu vou escolher aqueles que vão ser padronizados no hospital que eu trabalho? Como é que a gente vai levar essa discussão para a comissão de farmácia terapêutica? A gente tem que abordar tudo isso. A eficácia, a efetividade para o público que a gente atende, os custos, a segurança. E qual que é o objetivo deste processo, dessa avaliação? Auxiliar os gestores da saúde na tomada de decisão quanto à incorporação de tecnologias. Então, a gente faz todo um processo de avaliação para que no hospital ou dentro do hospital, a comissão de farmácia terapêutica tenha ferramentas para poder definir se vai incorporar ou excluir algum daqueles produtos, alguma daquelas ferramentas. Tudo bem? Sim. Bom, tecnologia em saúde, a gente viu lá na legislação no primeiro dia, podem ser equipamentos, medicamentos, deixa eu só botar aqui, procedimentos, sistemas de suporte operacionais, programas e protocolos assistenciais, tudo, ou todas as ferramentas ou instrumentos que são utilizados no cuidado da saúde. Como assim um protocolo assistencial? Eu me lembro quando no estado foi implantado o tratamento de hepatite, com o Você Previr e o Telatrevir, né? Era Você Previr e o outro eu não lembro, alguma coisa assim. E esses medicamentos, eles, primeiro, eles comprometem a produção de células brancas e vermelhas. Então, não adianta dar o medicamento, você tem que também fornecer medicamentos para aumentar a produção de células brancas e vermelhas do sangue. São medicamentos que têm um impacto muito grande no fígado, na função hepática. Você tem que ter um programa onde o paciente que recebe um medicamento, ele vai ser acompanhado também por exames laboratoriais. E são medicamentos que tendem a levar o paciente a uma depressão. Então, você também tem que acompanhar esse paciente, porque existem estudos que mostram, principalmente o Você Previr, que eles aumentam o índice de suicídios. Então, na população que toma esses medicamentos, o índice de suicídio é maior do que na população que não usa medicamento. Então, não é só fornecer o medicamento, está tudo dentro de um protocolo. E será que todo mundo pode ter, pode ser beneficiado com aquele medicamento? Não, às vezes não.
Então, você pode definir que para usar o medicamento tem que ser alguém que nunca tenha feito outro tratamento com hepatite, ou pode ser alguém que já tenha passado por um outro tratamento e não tenha tido resposta. Isso é estabelecer protocolo. Então, quando você seleciona ou padroniza, a gente não escolhe só um produto, mas você pode padronizar ou definir em que situações aquele produto será utilizado. Deu para entender? Sim. Sim. Uma das questões hoje muito importantes, quando a gente fala em incorporação de novas tecnologias ou avaliação de tecnologias em saúde, é a avaliação econômica. Quando a gente fala numa avaliação econômica e que acaba sendo fundamental nesse processo, a gente vai levar em consideração 2 fatores. Então, primeiro, analisar custos. E analisar custos não é somente analisar o preço, mas é o custo envolvido. Eu padronizei um medicamento, mas eu vou ter que dar medicamento eritropoetina, vou ter que dar filgastrima, eu vou ter que estar acompanhando esse paciente com exames de função hepática, eu tenho que fazer ultrassom de fígado, eu tenho que ter apoio psiquiátrico. Olha o custo desse tratamento. Não é só o medicamento, mas é tudo que envolve aquele tratamento, recursos humanos que são necessários, se é um imunossupressor que o paciente tem que tomar internado dentro do hospital, ele vai ser internado uma vez por mês, olha o custo que isso traz ao tratamento. Então, a avaliação econômica, ela analisa custos, não do produto, mas do tratamento em si. Mas não é só analisar o custo pelo custo, mas comparar desfechos, o que a gente chama de endpoints. Em alguma das palestras que a gente assistiu, alguém já falou nessa questão do desfecho. Você vai comparar se aquela tecnologia, no nosso caso, aquele medicamento, ele vai ter o mesmo benefício que outros. E como é que a gente compara isso? A partir de parâmetros que a gente define. Então, por exemplo, a gente já falou em algum momento aqui, quando um paciente toma um antihipertensivo, o objetivo não é só diminuir a pressão ou controlar a pressão arterial dele. Na verdade, é diminuir os eventos cardiovasculares. O desfecho que vai ser analisado é a ocorrência de problemas cardiovasculares. Se eu estou dando um medicamento, uma quimioterapia, eu estou fazendo um tratamento quimioterápico, qual é o desfecho? A pessoa ficar livre daquele câncer. A gente não fala em cura, mas ter aquele processo, aquela neoplasia controlada. Então, você define quais são os desfechos que se quer, né? Quem define as pessoas que conduzem os trabalhos científicos, a comissão de farmacoterapêutica, e você compara desfechos. Não adianta você comprar uma coisa muito barata e que não seja efetiva. Então, você, na verdade, você compra um medicamento barato, faz um tratamento barato, mas você vai ter uma reincidiva do paciente. E daqui a 10 dias ele está internado novamente. Então, você compara não só custos, mas também desfechos. Na verdade, isso é que a gente chama de um modelo econômico. Compara custos e desfechos da nova tecnologia com um padrão que a gente já tem. Então, uma discussão que eu acompanhei, que foi muito difícil, foi a incorporação das insulinas ultra rápidas na Rename. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Diabetes, vários especialistas dizem que essas insulinas têm um benefício muito maior para o controle do diabetes do que as de longa, a de rápida duração, de longa duração, ou mesmo desse manejo que a gente faz hoje, misturando, associando 2 ou 3, né, 2 tipos de insulina aí. Por outro lado, qual é o problema? No modelo controlado de estudo, realmente você percebe benefício, mas o dia a dia, o manejo pelo paciente é muito complicado, da dose, do armazenamento, o paciente não consegue usar direito.
Então, quando você coloca isso no dia a dia, você não tem um desfecho que diga o seguinte: é melhor você padronizar ultra rápida do que manter as que a gente já tem. A de ação rápida e longa, de longa duração, que é NPH, e você associa com uma de rápida duração. Então, é isso. Num modelo controlado, você até tem um resultado melhor, mas no dia a dia você não tem. E essa discussão é muito complicada, porque se a gente pensar no país, a Rename, ou no governo, que tem que manter o tratamento de todas as pessoas, porque está lá garantido na Constituição, você tem que procurar aquele que realmente tem um desfecho que vale a pena o investimento. E não estou falando só do investimento de dinheiro, mas de investimento de pessoas, de energia durante um tratamento, porque existem tratamentos que são muito complicados. Quem já acompanhou alguém com câncer sabe que é um tratamento que compromete não só a qualidade de vida do paciente, mas da família do paciente. Então, você tem que ter muito claro isso, qual é o desfecho que você quer. Uma vez, uma amiga, ela teve um câncer, na verdade, eu não vou lembrar direito o que era, mas era um câncer na medula óssea, e ela teve alteração de produção de células brancas e começou a produzir muito plasmócito, e ela foi fazendo, ela fez tratamento, não deu certo, fez transplante de medula, não deu certo, e chegou um momento, assim, que não tinha mais o que fazer por ela, mas ela tinha visto o medicamento e ela tentou, ela não deu tempo, mas ela entrou com uma ação judicial, porque o hospital que ela estava se negou a fazer o tratamento, e ainda falei com ela, eu falei, mas qual é a diferença desse medicamento que você está querendo? Ele ela prolonga a sua vida em 6 meses. Ela falou assim, mas eu vou viver mais 6 meses. Mas não leva a cura. Vocês percebem como é uma discussão complicada? E quando você faz essa discussão com o paciente, você vai prolongar a vida daquele paciente mais 6 meses, e com que qualidade de vida? Vale a pena você investir num medicamento que é muito mais caro, mas que também não tem o desfecho que você quer? E qual é o desfecho que você quer? Também depende do ponto de vista do paciente, da equipe, da família. Então, são discussões que são bastante complexas. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim? Lade? Sim. Tá. Quando a gente fala de custos, a gente está falando, então, de custos médicos e custos não médicos, de custos diretos e custos indiretos. Por isso que não é uma coisa tão fácil de medir. A gente tem pessoas que são especialistas em fazerem esses custos. A Comissão de Farmácia Terapêutica, na verdade, ela recorre a artigos, a material produzido, porque é muito difícil a gente conseguir medir esses custos, ou aferir esses custos. Quando a gente fala nos custos médicos diretos, esses são fáceis, porque você vai colocar lá o preço do medicamento, o custo do tratamento, o tempo que o paciente usa aquele medicamento, os exames que são necessários para que o paciente utilize aquele medicamento de uma forma correta, a hospitalização, então, quantos dias ele fica internado ou não, que foi aquele artigo que a gente discutiu sobre a varfarina, lembram? E quando você tem o acompanhamento da farmácia clínica, você diminui geralmente em 2 dias a hospitalização dos pacientes. Então, isso significa uma economia. E os recursos humanos necessários para que você armazene, controle e administre aqueles medicamentos de forma correta. Os custos não médicos diretos são aqueles mais difíceis de medir. Por exemplo, deslocamento. Vocês imaginem um paciente que tem que fazer radioterapia. Estava conversando com uma
conhecida, o pai dela vai fazer 40 sessões de rádio. E ele mora numa cidade que não tem rádio. Ele vai ter que se deslocar para uma outra cidade, que é Jales, que fica 1h30 da cidade que ele mora. E a radioterapia são todos os dias de segunda a sexta. Então, imagine, você tem um custo de deslocamento. E que, muitas vezes, é o paciente que arca, mas também, muitas vezes, o que a gente vê com pessoas que não têm como arcar com esse custo, quem garante é o município. Porque é direito do paciente fazer o tratamento. Se o município não tem, ele tem que pagar o deslocamento do paciente. E imaginem esse senhor, ele tem 87 anos, vai fazer 40 sessões de radioterapia. E alguém da família vai ter que levar. Então, você tem, além disso, custos indiretos. A perda da produtividade do paciente, da família, a dor, o sofrimento que isso traz. Então, quando a gente fala em custo, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de todo o gasto que a gente tem quando a gente pensa num tratamento, seja medicamentoso ou não, mas você tem um gasto associado. E desfechos? Quando a gente fala de desfecho, a gente está falando de eventos que podem ser mensuráveis. Por isso que a gente diz, né? Quando a gente fala em evidência científica, não é a opinião de alguém, não é aquele médico que fala, porque no meu consultório eu faço assim e isso acontece desse jeito. Não é alguém que fala, eu tive Covid, tomei hidroxicloroquina e fiquei bem. Não é uma opinião, na verdade, são resultados mensuráveis e que são medidos, que são obtidos através de estudos epidemiológicos. Então, quando a gente fala em desfecho, são eventos que a gente mede, que a gente mensura, que a gente avalia para dizer que aquela terapia, aquela ferramenta realmente é eficiente. Bom, quando a gente fala em desfecho clínico, é o que a gente diz que é o que representa, o que indica para a gente o verdadeiro impacto na vida do paciente. Então, o que é um desfecho clínico? É o que o paciente sente, é a doença, é a qualidade de vida ou mortalidade, tempo de sobrevida, e a gente utiliza isso para avaliar se uma terapia deve ser recomendada ou não. Então, existem vários questionários, instrumentos que ajudam a gente a avaliar a qualidade de vida do paciente. Porque eu escuto muito isso, né? O médico que está muito preocupado com o resultado do exame, não com a qualidade de vida do paciente. Às vezes impõe uma dieta restritiva para um paciente, ele está com os exames laboratoriais maravilhosos, mas ele poderia ter um pouco mais de flexibilidade na dieta, viver um pouco melhor e mesmo assim ter resultados adequados. Então, você tem que pensar, assim, na qualidade de vida e no tempo de sobrevida. Foi o exemplo que eu dei para vocês do tratamento de câncer. Muitas vezes, uma quimioterapia, ela aumenta a sobrevida do paciente, ela não leva a cura. E daí a avaliação é, qual é a qualidade dessa sobrevida? Como é que vai ser essa sobrevida do paciente? Então, essas questões têm que ser analisadas quando você escolhe uma terapia. Desfecho substituto. O que é um desfecho substituto? É apenas uma informação obtida em um exame complementar, o qual o paciente não sente. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, Doppler de carótidas. Quando você faz um Doppler, vocês já fizeram? Na era novinha, não deve ter feito. Lá de não sei. Não, nunca fiz. Eu já fiz. Teve uma época aí que eu estava muito cansada, eu achei que tivesse alguma coisa entupida. Eu falei para o médico, eu preciso fazer um Doppler, porque eu acho que tem alguma coisa entupida. Não tinha nada, estava tudo normal, né? E o médico ainda, né, novinho, desgraçado, ainda olhou para mim e falou assim, para a sua idade está ótimo. E que para a minha idade? Era só falar assim, está ótimo ou não está ótimo, não precisa falar para a sua idade. Mas assim, o que eu dou para de carótida? Você faz um exame que você vai ver o fluxo do sangue,
E através do Doppler, você consegue perceber se existe estreitamento de vasos, deposição de placas, de ateromas. E às vezes, né, porque ninguém infarta de uma hora para outra, gente, ninguém tem um AVC de uma hora para outra. Você está num processo, você tem doença aterosclerótica, você tem colesterol elevado, esse colesterol está se depositando nos vasos, e esse processo inflamatório vai obstruindo aos poucos uma artéria. Então, quando você... então, durante esse processo, muitas vezes o paciente, ele é assintomático. E como é que você descobre isso? Só através do exame. Mas qual é o desfecho final? É o AVC. Essa alteração na espessura das carótidas, ele é um evento substituto, um desfecho substituto. É o que se discute muito em relação à vacina do HPV. Essa vacina é muito polêmica. Por quê? A gente sabe que o HPV está associado, é um fator de risco para o câncer de colo de útero, certo? A vacina de HPV, ela protege contra a infecção pelo HPV. Mas a gente não tem estudos que demonstram que em populações vacinadas você tem uma prevalência menor do câncer de colo de útero. Então, na verdade, é uma ferramenta que, para muitas pessoas, ainda não deveria ser obrigatória, porque ela só tem impacto demonstrado no desfecho de substituto, não no desfecho final. Deu para entender? Não, volta de novo, Thaís, quando você fala do substituto. Volta de novo. O evento substituto é algo que a gente passa por ele ao longo do processo, mas não é o desfecho final. Então, a gente sempre tem que ter claro qual é o desfecho final. Então, quando eu estou falando da vacina de HPV, qual é o pressuposto? Que o HPV é um fator de risco para câncer de colo de útero, isso a gente sabe. Essa informação existe. Quando você aplica a vacina para HPV, o que a gente quer? Você quer impedir a infecção pelo vírus, que já está demonstrado que a infecção pelo HPV é um fator de risco para câncer de colo de útero. Tudo bem? Só que a gente não tem estudos que demonstrem que realmente populações que foram vacinadas apresentam uma prevalência menor de câncer de colo de útero. Então, na verdade, a gente não tem uma evidência que a vacina contra HPV é uma ferramenta que tenha efetividade em relação ao câncer de colo de útero. O que a gente tem é um desfecho substituto. Agora surgiu uma dúvida. Essa vacina que ela é dada para jovens a partir de 15, 16 anos, não é isso? 12 anos. Então, assim, ela já está já está uns 8, 10 anos já? Uns 7? Já. Então, essas meninas que estavam com 12, 10 anos, hoje elas estão com 22 e estão numa vida aí sexual normal ou ativa, não sei. Tá. E isso não foi comprovado ainda? Não. O que se comprova é que você protege contra a infecção, mas não contra o menor risco de infecção de câncer de colo de útero. A gente não sabe se tem esse impacto ainda. Mas por isso que é uma vacina polêmica. Então, mas agora eu te pergunto, né? Você que já está aí há muito tempo na área, mas não estão sendo feita pesquisa científica em relação a isso já? Com essas Sim, mas a gente não tem comprovação disso ainda. Por isso que quando ela foi incorporada no calendário vacinal no Brasil, foi muito polêmico, porque a gente tinha uma corrente aí de pesquisadores que diziam que ela não deveria ser aplicada como uma vacina obrigatória dentro do calendário. E assim uma série de outras discussões, né? Por exemplo, a rosuvastatina é uma estatina super cara.
E quando a gente vê os resultados laboratoriais, que são os resultados, os desfechos substitutos, ela até parece que tem uma eficácia melhor que a simvastatina, que é mais barata. Mas no desfecho final, não tem. No desfecho clínico, é o mesmo resultado. A gente não tem justificativa terapêutica para trocar a simvastatina pela rosuvastatina. Nenhuma justificativa. E ela é muito mais cara que a simvastatina. Então, é isso que é trabalhar com evidência científica. Porque muitas vezes as evidências científicas não justificam aquele tratamento. E não é só gasto, gente, é energia, é efeito colateral, é toda uma série de problemas que tem associados. E quando a gente trabalha com evidência científica, a gente tem uma grande probabilidade de chegar no efeito que a gente quer, ou no desfecho que a gente quer. É por isso, assim, que eu não consigo entender essa discussão da hidroxicloroquina até hoje. Porque se não existem evidências, ela não serve. Ponto. Não tem que ter opinião de um médico. Não é opinião, são estudos que demonstram que não tem. Ponto. Também esses dias também colocaram num grupo lá, porque foi demonstrado que a ivermectina controla a carga viral. Fui lá olhar, tinham 30 pessoas em estudo, 15 no grupo controle e 15 com ivermectina. Que raio de estudo é esse com 30 pessoas? Mas as meninas no meu serviço, elas tomaram muito pouco ivermectina e pegou Covid. Lembra que eu comentei? Elas porque você não tem, a gente não tem estudos. A gente não tem estudos ainda. Meu sogro tomou, fez minha sogra tomar, tava doido para eu tomar também. Eu não tomei nada, graças a Deus. Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa hoje para avaliar os medicamentos, a eficácia, o que vai ser utilizado, o protocolo, porque se não tem evidência, por que fazer? Ah, mas tem uma evidência grande, professora. Eu posso dizer, só não pode falar muito, mas eu posso falar. O dinheiro está sendo muito jogado aí. Só pode ser marketing, entendeu? Não é possível, só pode ser isso. Só pode ser. E assim, quando eu falo da estética, então, gente, nossa, uma das coisas que me incomodou muito na estética é você não ter evidências científicas do que é dito. Tem coisas que tem, mas tem muito procedimento que está sendo feito aí que não tem evidência nenhuma. E, pelo contrário, quando a gente olha, às vezes, né, o que é utilizado, não tem nem como realmente fazer efeito. Bom, o desfecho primário é o principal resultado que é medido no final de um estudo para determinar se um tratamento específico funcionou. Então, por exemplo, eu tenho um medicamento que está sendo utilizado no tratamento de uma doença. E eu tenho um medicamento novo. Qual é o benefício que ele traz? Então, por exemplo, a diferença na sobrevida. E daí, esse benefício vale a pena ou não vale a pena? Depende, na minha opinião, da qualidade da sobrevida do paciente. Mas é o que a gente mede. Então, por exemplo, você acompanha um grupo, como é que você avalia se você tem um desfecho primário que é aceitável, que justifica a utilização daquele medicamento? Quando você consegue benefícios em relação ao que já está sendo utilizado. Então, o desfecho primário é o que a gente usa hoje, ou que é a mesma coisa que o desfecho clínico, é o principal resultado que a gente vai medir para decidir ou não por um tratamento. Deu para entender? Sim. Sim? Só um minutinho, só vou fechar a porta aqui, tá muito barulho. Aqui eu fecho a porta e eu derreto aqui dentro, mas não tem jeito. Bom, como é que a gente faz um estudo desse? A gente faz uma revisão da literatura,
que é o que vocês aprendem agora fazendo um TCC, é isso que a gente faz. Porque a gente vai comparar as tecnologias em termos clínicos, em termos do quê? Eficácia, segurança, principalmente, é isso que a gente vai buscar na revisão de literatura, e depois a gente vai levantar os custos do tratamento. Quando a gente fala em levantar evidências científicas e fazer revisões, a gente está falando, então, de medicina baseada em evidências, MBE. A medicina baseada em evidências, ela começou no Canadá, na década de 90. E hoje a gente nem fala mais em medicina baseada em evidências, a gente fala em terapia baseada em evidências. Porque, na verdade, a gente não está discutindo só a medicina, mas, na verdade, o cuidado em saúde. Então, o que é a medicina baseada em evidências ou a terapia baseada em evidências? É a arte de aplicar o conhecimento científico na prática clínica, definindo condutas a partir de evidências científicas. Então, eu tenho um conhecimento científico e eu vou aplicar isso na minha prática. Eu acho que eu já falei para vocês, uma vez estava lá no meio da aula do curso de estética, uma professora que estava mancando, farmacêutica, estava mancando, e daí fica todo mundo aluno, né? Fica toda uma praga perguntando: o que aconteceu, professora? Está mancando por quê? Eu falei assim: eu estou com uma unha encravada, e está doendo muito o meu pé. Daí, uma aluna farmacêutica tirou da bolsa uma dipirona, gotas, e falou assim: professora, pinga em cima da unha que vai melhorar. Aquilo me arrepiou até a alma, né? Quer dizer, eu tenho um conhecimento científico que diz o quê? Que eu tenho uma forma farmacêutica para uma determinada via de administração. E a dipirona, na forma de gotas, não é para ser aplicada topicamente, é para ser ingerida. E a professora não pediu, ela nem falou nada. Eu falei: ainda bem, pelo menos a professora não pediu a dipirona para colocar no dedo, né? Quando a gente saiu para o intervalo, que eu voltei, a professora estava sem sapato, pegando dipirona no dedo. Então, assim, isso é uma coisa tão básica, gente. Eu fico imaginando o que é feito no dia a dia dentro dos hospitais. Você não tem evidência nenhuma. Pelo contrário, a gente tem um conhecimento científico que diz para a gente não fazer, e as pessoas fazem, porque alguém disse que funcionou. Gente, alguém disse, posso ser eu ouvindo minha vizinha, mas profissional de saúde não pode tomar sua decisão por ouvir falar, ele tem que ver realmente as evidências científicas. Quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo elaborar o quê? Diretrizes clínicas, protocolos clínicos ou guias de conduta clínica, e estabeleço critérios para diagnóstico e tratamento. Vocês já viram, já tiveram tempo de ler ou manusear as diretrizes para o tratamento de diabetes mellitus no Brasil? Não. Vocês já viram esse documento? Não. Bom, então anotem para ver se vocês conseguem. Não precisa nem ler inteiro, porque ele é muito interessante, tá? Mas se vocês puderem entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, procurem as diretrizes brasileiras para o tratamento de diabetes mellitus e vejam lá, tem como se fosse um algoritmo para prescrição. Não tem justificativa para a gente ter problema de prescrição com paciente com diabetes, porque tem lá, paciente com diabetes tipo 2, de tanto a tanto de glicemia, de tanto a tanto de peso, qual o medicamento de primeira escolha? Depois, se não consegue com essa dose, se associa a 1, se associa a 2, ou você muda, você pode associar esse, ou aquele com aquele. Então, está tudo descrito. O que você tem que fazer? É acompanhar o paciente dentro daquela proposição. Até porque a gente sabe que um paciente que tem diabetes, geralmente, é 1 ano com o primeiro tratamento que estabilizou. Depois ele vai precisar de aumentar a dose ou associação de um segundo agente. Tudo isso está definido já
em diretrizes. E a gente tem diretrizes para o tratamento de diabetes, para hipertensão, para problemas dermatológicos, para lúpus. Eu acho que a gente tem diretriz para tudo. Eu só não entendo por que algumas pessoas ainda teimam, porque daí não tem justificativa científica, em não seguir os critérios de diagnóstico e tratamento que a gente tem estabelecido hoje, principalmente pelas sociedades de especialistas. Espera aí, gente, que eu engasguei aqui. Tudo bem? Sim. Sim? Sim. Bom, e o que é evidência? Evidência é aquilo que é claro, a constatação de uma verdade que não suscita qualquer dúvida. Então, a evidência, eu uso e funciona, isso é uma evidência. Então, a evidência científica representa uma prova de que um determinado conhecimento é verdadeiro ou falso. Gente, dá para dizer ainda que a Terra é plana? Cabe na cabeça de alguém que a Terra é plana? Que eu vou pegar um navio, vou viajar até a ponta da Terra e vou cair no espaço? Não. Isso não é possível. A gente já tem evidências científicas que demonstram isso. E não é de agora. Desde os maias, não sei de quem, de que século, já tem aquele relógio solar que só foi feito levando-se em consideração que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. Então, a evidência científica é uma prova. Evidências científicas podem mudar? Podem mudar. A ciência evolui. Talvez, hoje, o tratamento para diabetes não seja o mesmo do que há 10 anos atrás. Porque a gente tem novas ferramentas, novas metodologias de diagnóstico. Então, a evidência científica, ela é verdade para aquele momento. Por isso, a gente tem que sempre estudar aquele sujeito, o nosso sujeito de trabalho, nossa ferramenta de trabalho. Se vocês lembrarem de bromatologia, tem uma parte da bromato que vocês aprendem a fazer composição centesimal, lembram disso? Eu lembro, Pro. Que é de minerais, determinação de cinzas, de proteínas, de aminoácido, tem uma série de coisas que a gente consegue definir, que a gente diz que são composições, eles estão nos alimentos, pelo menos nessa composição centesimal. E tem várias outras coisas que são muito recentes, que por muito tempo a gente sabia que existia, mas a gente não conseguia dosar exatamente quanto de ferro tem num alimento, quanto de sódio, quanto de... Então, alguns componentes orgânicos, algumas substâncias químicas, as vitaminas. Então, é muito recente isso. Por muito tempo, a gente não sabia como trabalhar exatamente com essas substâncias. Então, a evidência científica, ela muda, por isso que quando a gente se dispõe a trabalhar no cuidado da saúde, a gente tem que estar sempre estudando, porque as coisas evoluem, e alguma coisa que não era aceita há 10 anos atrás, passa a ser aceita agora, porque a gente tem dados que demonstram isso. Então, para que se tenha evidência científica, é necessário que exista pesquisa prévia, conduzida dentro dos preceitos científicos. Vocês querem coisa mais na moda que isso hoje, quando a gente está falando da vacina? Todo mundo agora sabe o que é evidência científica, o que é um método epidemiológico. Está todo mundo discutindo isso o tempo todo na televisão. Bom, quando eu penso na medicina baseada em evidências, eu tenho o que a gente chama de questões norteadoras. Como é que eu construo a minha questão? Como é que eu elaboro
o meu raciocínio a partir de evidências científicas. Então, a gente diz, primeiro, que a gente tem que ter claro qual é o problema. Então, o nosso problema não é diminuir os níveis de colesterol do sangue. O nosso problema é prevenir acidentes cardiovasculares. O nosso problema não é fazer reposição hormonal, é você manter a qualidade de vida de mulheres menopausadas. Agora, se você expõe essa mulher ao risco de desenvolver câncer de mama, não se justifica fazer a reposição hormonal. Então, você tem um problema e a gente tem um fator que a gente diz que é o fator de predição. É o fator de risco, porque todo tratamento traz um risco. É o prognóstico no que aquele medicamento, aquela terapêutica ou aquele protocolo melhora o prognóstico e como será essa intervenção. Bom, eu tenho a vacina chinesa. Quais são as alternativas? Tem a vacina russa, de Oxford, e tem não vacinar. Vamos comparar todos essas possibilidades, essas alternativas, a partir dos resultados obtidos. E daí sim você toma uma decisão. Deu para entender? Sim. Eu levanto o problema, eu identifico o que eu quero estudar, então eu preciso de fator de risco, eu preciso de entender o prognóstico, de como será a intervenção, eu comparo com alternativas e vou medir, vou mensurar o resultado ou os eventos ou os desfechos, como eu já falei para vocês. Inclusive um exemplo disso foi a vacina do H1N1, né, Thaís? Sim. Ela foi bem trabalhada nisso, eu acredito. Foi bem trabalhada, porque não foi a primeira vez que nós tivemos uma vacina de H1N1. Isso foi muito, na verdade, não foi nem divulgado. A primeira vez que o H1N1 apareceu foi nos Estados Unidos, na década de 70. E, na verdade, ele apareceu numa cidade pequena, que era muito ligada na criação de porcos. Então, é uma região nos Estados Unidos que ele é conhecida por criação de porcos, que fornece carne de porco para os Estados Unidos inteiro. E esse vírus apareceu lá nos Estados Unidos, nessa região. Só um minutinho, gente. Então, esse vírus apareceu nessa região nos Estados Unidos. Foi desenvolvida uma vacina. E, por conta dessa vacina, foram 500 casos de Guillain-Barré e não sei quantas mortes. Guillain-Barré é uma doença que ela é uma reação do organismo a um processo infeccioso. A pessoa perde movimentos, tem muitas dores, tem sérios comprometimentos. E foi comprovado que esses 500 casos foram decorrentes da vacina que foi aplicada. Então, quando o H1N1 apareceu de novo no ano 2000, a maior preocupação era você ter, dessa vez, uma vacina segura. E isso não foi dito para ninguém. Mas a gente sabe o tanto que foi estudado e como ela chegou no mercado. Então, hoje, ninguém tem medo de tomar uma vacina de H1N1. Agora, a nossa preocupação com a vacina da Covid hoje é essa. Será que a gente tem estudos suficientes que nos deem segurança para o uso? E pelo contrário, né, Thaís? Hoje, por exemplo, se colocarem, né, uma divulgação, né, pelo governo, que a população tem que tomar a dose de novo, ou todos os anos, ou a cada 6 meses da H1N1, pode ter certeza que não. Sim. Todo mundo vai. Todo mundo vai, é isso mesmo. Filas, né, como a gente viu, aquelas filas enormes, aquelas brigas. Por quê? Porque acreditaram, né? Eu não falo a população, né, de baixa renda, né? Mas, assim, acreditaram que deu certo e deu resultado. Porque também muitas pessoas, né, não vai ser. Estava tendo sarampo também, todos os dias,
e ninguém tá nem aí, sabe? Ninguém acredita. Então, assim, por isso que essa questão da medicina baseada em evidências, principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente realmente tem que ter o dado na mão, o resultado na mão para tomar a decisão correta. Tudo bem? Tudo bem. Bom, onde é que eu vou buscar informação para tomar a minha decisão, para entender tudo isso que eu falei? Eu vou procurar isso em artigos científicos, em livros, onde eu vou buscar isso? Então, isso aqui, fontes de informação, vocês já tiveram, acho que em metodologia. Vocês tiveram metodologia da ciência, metodologia de pesquisa, acho que lá no primeiro e segundo semestre, vocês trabalharam com isso, vocês lembram? Fontes primárias, secundárias e terciárias? Sim. Então, o que são fontes primárias, se você lembra, Lade? Ai, Pro, não lembro, não. Fontes primárias são primária que você fala o quê? De internet, essas coisas? Não, isso é um termo científico. É um termo científico, um termo acadêmico. Vocês tiveram lá disciplinas de metodologia. E aí, Nayara, você fez até TCC já. Primária está falando de história. Primeiros. Não. Primária são aquelas que se apresentam e são disseminadas exatamente na forma com que são produzidas por seus autores. Então, um artigo de periódico. Eu fui lá, fiz uma pesquisa de bancada, descrevi o que eu fiz e coloquei numa revista científica. Isso é uma fonte primária. Então, os artigos que são relatos de experimentos, de estudos de campo, são fontes primárias. Então, eu estou publicando um artigo que eu fiz. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu pesquisei o uso de medicamentos em gestantes. Aqueles dados, fui eu que pesquisei. Eu construí as tabelas e eu publiquei aqueles resultados. É uma fonte primária. Tudo bem? Mas alguém pode ler o meu artigo e falar assim, olha, eu quero fazer o mesmo trabalho. E daí vai lá, faz um trabalho parecido e fala, olha, segundo o Carmo, ela encontrou isso, isso, isso. E o que eu encontrei foi igual, foi diferente. Então, agora eu já estou falando de algo que eu estou citando alguém. Então, quando eu uso um artigo de periódico, que é um relato de um trabalho realizado, é fonte primária. Vamos pensar, quem escreve um livro é fonte primária? Aí você pegou. Se ele que está fazendo o livro... Pensa num livro de farmacologia. Vocês acham que quem escreveu um livro de farmacologia estudou todas as classes terapêuticas? Não. Ia pegar pesquisa de vários lugares, né? Sim. Então, um livro é uma fonte primária? Não. Não, não é. Se eu pensar em termos de fidedignidade, de confiabilidade, a fonte primária é mais confiável, porque eu estou falando do que eu fiz. Num livro, se eu não vou atrás das fontes desse livro, e eu acredito no que ele escreveu, eu estou acreditando no que alguém está falando para mim. Que não necessariamente foi ele que fez. E quando é discutida, entra onde? Como assim, como é discutida? Calma aí, peraí. Numa tese de doutorado, que tem que ser inédito, é uma fonte primária. Tá? Então, foi o que eu falei da minha tese. Eu fui lá, pesquisei e publiquei os resultados. Tudo bem até aqui? Sim. Análise de congresso. Também. Eu vou lá apresentar algo que eu pesquisei. Fonte primária.
Agora, a fonte secundária, é isso que você perguntou? Interpretações e avaliações de fontes primárias? Exatamente. Aí não tem pode ser discutido? Pode ser discutido. Ah, tá. Beleza. Então, por exemplo, se você fizer um TCC de alguma coisa aí, que eu vou ler depois, e você fez o quê? Um levantamento de várias fontes primárias e discutiu, estou falando de uma fonte secundária. Você levantou, você sintetizou, você discutiu. Tá. Livros é uma fonte secundária. Que, na verdade, um livro de farmacologia, ele pegou aí várias pesquisas, compilou para que seja mais fácil para você estudar. Entendi. Mas ele está discutindo as pesquisas, ele está apresentando e discutindo. E fontes terciárias? Refere-se aos conteúdos organizados para fins didáticos, como os objetos de aprendizagem e para apoio à tomada de decisão, como as revisões sistemáticas de evidências científicas. Então, uma revisão sistemática, e a gente tem essa livraria inglesa, a Cochrane Library, ela publica várias revisões sistemáticas. Então, se eu estou num serviço de saúde, eu não preciso estar fazendo revisão sistemática o tempo todo. Eu procuro revisões sistemáticas que já estejam prontas. No Micrometrics, aqui, que a gente consegue acessar pelo site da UFSCar, a gente encontra várias revisões sistemáticas. O que é uma revisão sistemática? Compara, por exemplo, todas as estatinas. Compara, por exemplo, uma forma tópica com uma forma oral. Compara uma vacina de vírus morto com vírus atenuado. Então, a gente tem várias revisões. O que é uma revisão? Eu pego lá as fontes primárias, então eu vou avaliar vacinas de vírus morto e vírus atenuado. Vou pegar vários artigos, um período de tempo que fala de vacinas de vírus morto e vários artigos que falam de vacinas de vírus vivos, atenuados. Eu vou comparar a eficácia, risco. Isso é uma revisão sistemática. Isso é uma fonte terciária. Deu para entender a diferença? Deu, mas é mais difícil isso. Então, primária, secundária e terciária. Bom, hoje a gente fala, então, em práticas baseadas em evidências. Então, a gente já passou pela medicina, terapia, hoje a gente está falando de práticas. Por quê? Porque a gente está falando de práticas que melhoram o cuidado em saúde, por meio da identificação e promoção de práticas que funcionem. Então, quando você tem uma recomendação dizendo que a máscara reduz a contaminação pelo Covid, é porque existem evidências que demonstram isso. Daí você pega um idiota no Facebook, no WhatsApp, dizendo que a máscara provoca intoxicação por CO2. Vocês viram isso, gente? Sim, prof. Nossa, o meu sogro, ele é formado no Facebook, né? Porque ele fica o dia inteiro no Facebook, na internet, e tudo que ele lê, ele, tipo, assina embaixo, sabe? E aí ele começou a falar da máscara, porque faz mal, aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu, eu falei, ai, Osmar, lá vem você. Cada hora ele vem com uma. Onde está essa evidência? Não tem evidência científica disso. Mas, por outro lado, a gente tem que a máscara diminui o risco. O que estão falando hoje, que eu estava vendo, teve um congresso a semana passada, que talvez a máscara não seja necessária se você for caminhar, por exemplo, num lugar que não tem aglomeração de pessoas. Por quê? Os perdigotos, as gotículas, o aerosol, ele fica suspenso aí até 1 metro e quase 2 metros de distância. Mas, se você estiver no calor de Piracicaba, vai matar o vírus antes que ele contamine alguém. O problema é se você estiver andando num lugar que tem um monte de gente,
ou se você estiver andando e entrar em lugares fechados. Então, é melhor que você fique de máscara o tempo todo. Mas a gente já tem evidências que demonstram que o uso da máscara contribui para uma menor disseminação da doença. Ô, Thaís, tira uma dúvida, então. Então, por exemplo, assim, nós estávamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás, nós estávamos no dia 13, porque acho que o último dia que eu me lembro, acho que foi 16 de março, né? Foi o último dia de aula na faculdade. Isso é um exemplo hipotético. Nós estávamos lá em março. Então, quer dizer, a gente não sabia se era viável, ainda não viável, usar as máscaras. Hoje a gente sabe que se a gente tivéssemos começado a usar a máscara bem antes, muitas coisas não teriam acontecido. Né? Sim. Então, isso também precisou de fatos evidenciais para que realmente... Sim. Não, a Sim. máscara é obrigatória. Antes disso, era revalia, porque ninguém obedecia nada, né? Sim, na verdade, a máscara passou obrigatória porque hoje existem evidências que realmente ela protege. Então, lá em março, na verdade, assim, a gente até suspeitava que ela protegia. Só que a preocupação era não havia material suficiente para profissional de saúde para todo mundo. Sim. Então, você vai recomendar algo que não tem evidência científica ainda e pode prejudicar o trabalho dos profissionais de saúde? Sim. Não. Então, por isso que se demorou para chegar a essa recomendação. Então, hoje existem trabalhos que demonstram que o uso da máscara diminui o risco. Mas sempre dentro da evidência, né? Sempre dentro da evidência. Então, é outra. Já foi demonstrado que hidroxicloroquina não tem efeito. Nos outros países, isso já não tem mais discussão. Só a gente que discute em cima de nada. Thaís, mas o presidente quer, meu amor. Ele então, deixe ele. Né? Então, deixe ele, né? Ele adora. É difícil, né? Mas, assim, quando a gente fala disso... Muitas vezes você está mexendo com questões culturais. Sim, políticas, entendeu? Políticas, econômicas. Mas você tem uma evidência que diz não. Então, por que continuar? Que é a história do cálcio, né? Para que fazer suplementação de cálcio? Hoje a gente sabe que o que funciona é a suplementação de vitamina D, não de cálcio. Sim. Mas a gente ainda continua a ver pessoas utilizando cálcio, médicos prescrevendo cálcio, gente comprando cálcio na farmácia. E na internet, né, também. Então as evidências, elas mostram para a gente o que realmente funciona e o que não funciona. Minimização de lacunas entre a geração de evidência e sua aplicação no cuidado ao paciente. O que é isso? É criar uma cultura de cuidado em saúde baseado em estudos. Eu não vou me basear no que está num livro, é o que eu falo sempre. O livro de farmacologia fala da ciência. Agora, se isso realmente tem uma evidência científica, se a gente consegue o desfecho necessário, a gente vai ver com a prática, com estudos epidemiológicos. A gente tem que aprender a buscar a informação, aprender a analisar informações científicas, para que realmente a gente tome decisões que sejam efetivas, eficientes. Primeiro, a gente tem que definir a pergunta, então. Então, eu tenho lá um medicamento que vai ser padronizado. Existe uma metodologia que é adaptada para o português, é conhecida como PICOT. É uma metodologia para a gente buscar a evidência científica. Então, eu tenho lá um medicamento novo que eu quero analisar se eu vou padronizar ou não dentro do meu hospital. Então, a primeira pergunta: quem é a população-alvo? Quais são as características dessa população? Quem é que vai usar esse medicamento? Mais homens, mais mulheres? Faixa etária? Comorbidades? Eu tenho que analisar a população-alvo. Depois, eu vou analisar a intervenção.
Se eu tenho um medicamento novo, eu tenho que conhecer tudo sobre aquele medicamento. Mecanismo de ação, efeitos colaterais, contraindicações, posologia, armazenamento, quais são os resultados que já foram descritos com aquele medicamento, com aquela terapia. Depois, eu vou comparar com metodologias e terapias que já existam, que a gente chama de intervenção padrão. Então, por exemplo, imagina um antidepressivo novo. Será que a gente precisa de um antidepressivo novo com tanto antidepressivo que tem no mercado? Depende. Se a gente conseguir demonstrar que ele é melhor do que os que já estão aí. Então, hoje, em alguns países, para vocês terem uma ideia, uma indústria não consegue registrar um medicamento novo se ela não demonstrar benefício em relação aos que já existem. Gente, a gente tem tanto analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo. Será que precisa de mais algum desses? Por que se continua a investir nesses medicamentos? Porque é um mercado que absorve. Mas, de verdade, a gente tem tanta doença negligenciada que a gente precisaria de pesquisa, mas que não dão o lucro necessário. Então, tem países hoje que já definiram medicamento novo só se for demonstrado benefício em relação aos tratamentos que já existem, que é o correto. Outcomes, ou resultados, que é isso, a gente vai comparar os desfechos. Mortalidade, eventos adversos, tempo de hospitalização, razão de cura, índice de cura, adesão do paciente, qualidade de vida. Imagina se eu tenho um medicamento maravilhoso, mas que as pessoas não aderem. Porque a via de administração é muito incômoda, é cara, ele não consegue utilizar o medicamento sozinho. Quantas vezes a gente não vê isso nas unidades de saúde? O paciente que toma insulina de segunda a sexta, ele não toma de sábado e domingo porque ele não se aplica, ninguém na família dele tem coragem de aplicar insulina nele. Então, a adesão do paciente é uma coisa que tem que ser avaliada. O tipo de estudo. Eu só comparo artigos científicos e estudos que tenham o mesmo desenho, que avaliem a mesma coisa. Como assim? Eu tenho diferentes tipos de estudos. Primeiro tipo, que é o que vocês devem conhecer mais, que são os estudos clínicos randomizados, os clinical trials. O que é um clinical trial? Um estudo clínico randomizado. Olha. Não sabem? Não. Nayara? Não lembro não, pô. O que quer dizer randomizado? Oi, tô aqui. É controlado? É um medicamento controlado? Não. Randomizado é um estudo, né? Então, Que é feito com muitas pessoas. então, mas controlado por alguém? Não. Randomizado quer dizer aleatório. Então, É verdade. Você pega pessoas que pode ter algum outro problema de saúde associado ou não, indiferente. na verdade, a primeira fase, você vai pegar pessoas e vai trabalhar com duplo cego. Então, uma parte da sua população vai tomar o medicamento, a outra vai tomar o placebo. Uma vai tomar o medicamento e a outra vai tomar o tratamento que já que é o tratamento convencional. Só que ele é randomizado, porque ele é aleatório. Nem o pesquisador sabe quem está tomando o quê, e nem a pessoa que está tomando sabe o que ela está tomando. E quem sabe? Quem sabe, geralmente é uma empresa. Hã?
Geralmente é uma empresa que é contratada para isso. Uma empresa tipo terceirizada, que eles nem sabem quem é. Isso. É isso? Tem empresas que só fazem isso. Nossa. Então, ela pega, essa empresa tem lá o controle de todos os pacientes, o que cada um está tomando, mas não, quem vai avaliar a evolução, que são os pesquisadores, não sabem o que a pessoa está tomando e nem o paciente. Tem uma amiga minha que trabalha nisso, Pro. Ah, é? É. Clínica. Ela é formada em farmácia, é um curso que eu faço. Ela é super novinha, ela trabalha numa empresa farmacêutica e ela vive viajando, ela trabalha nessa parte de pesquisa, entendeu? Pesquisa clínica. Exatamente. Os clínicos randomizados. Foi o que aconteceu agora com a vacina lá de Oxford. Lembra que foi suspensa porque teve um paciente que teve um efeito adverso? Sim. Daí foi suspenso e eles ainda disseram, nós vamos suspender, mas a gente ainda não sabe se ele tomou a vacina ou placebo. E quando foram... Era o placebo. Era o placebo. Era o placebo. E então agora vai liberar essa vacina. Já liberou. Não, a vacina não, voltou o estudo. Eles tinham suspendido o estudo. Tá. Que legal, lembrou. É super interessante isso. Assim, é muito minucioso, né? É uma coisa assim bem guardada, né? Não pode é muito guardado. Faz uns 2 anos, uma amiga me falou do estudo clínico, até fui atrás, no Einstein, que eles estão estudando a eficácia de alguns medicamentos para Alzheimer em pessoas com síndrome de Down, porque eles envelhecem muito cedo. E daí, né, eles começam a envelhecer com 18 anos. E eles têm Alzheimer precoce, a grande maioria. E daí eu entrei em contato para levar a Sofia no estudo. Depois eu pensei bem, eu falei, vai que eu tenha todo esse esforço e ela entre no grupo placebo. Se fosse eu entraria, mas eu fiquei imaginando ter que levar ela daqui de Piracicaba para São Paulo para participar de um estudo que a gente nem sabe se ela vai tomar um medicamento. É uma visão meio egoísta, mas eu pensei nela primeiro. Se fosse eu, talvez eu tivesse ido, porque estaria contribuindo aí para um estudo. Mas a pessoa que entra no estudo desse, ela tem que saber que ela pode tomar um placebo. É complicado. Como mãe é outra coisa, né? É uma coisa ser profissional, outra é você ser mãe. Né? Exatamente. É exatamente isso, né? Então, geralmente é uma empresa. Tem um episódio do House, lembram dessa série do House? Sim. Eles discutem bem isso, que é uma médica que tem um problema e, na verdade, o namorado dela, que é também médico, ele faz uma maracutaia lá para que ela tome o medicamento, porque ela tinha caído no placebo, e depois eles descobrem, isso dá uma confusão, porque isso tem que ser muito bem observado, conduzido, tem que ser aprovado por comissões de ética, porque ninguém pode saber. E é engraçado... Eu vi um pouco disso também em Grey's Anatomy. Engraçado, assim, tem algumas pessoas que estão tomando placebo e começam a ter efeitos colaterais. Às vezes começa a melhorar, porque tem efeito psicológico. Psicológico manda muito, né? Eu sei assim, professora, faz tempo que eu não encontro ela. Eu encontrei com ela o ano passado. Inclusive, desde o meu primeiro semestre, ela me emprestou um livro de química muito grande, muito bom. E a gente sempre, quando eu falo com ela no WhatsApp, eu falo assim, e aí, Gabi, conta para mim qual pesquisa que você tá. Ela falou assim, filha, segredo de Estado. Se eu contar, eu sou uma pessoa morta. Isso mesmo. Tem contrato de confidencialidade, tudo, porque, gente, imagina, tem um filme que chama O Jardineiro Fiel. Já assistiu esse filme? Não. Fiel. Esse filme é muito legal, gente, se vocês puderem assistir. Jardineiro Fiel. E, assim, é uma história que o pano de fundo é uma história sobre um medicamento, né, de um tratamento de tuberculose na África. E é um filme bem bonito. É antigo, né? Antigo. O embaixador, ele muda para a África, embaixador inglês,
e daí a mulher dele na verdade, a mulher dele é morta, e eles montam uma cena como se ela estivesse com um amante. E depois ele descobre que esse cara era homossexual, que não podia ser amante dela, e no fim ele vai ver, todo uma armação para sumir com resultados de um estudo clínico que não era desejado. Na verdade, tinha uma mortalidade muito grande e eles sumiam com as pessoas, né, com os corpos, para não entrar no estudo clínico, no resultado. Porque para eles era mais interessante sumir com o corpo do que entrar na pesquisa, né? Então, é uma questão que é muito séria mesmo. Vocês imaginem o tanto de dinheiro que envolve, por exemplo, uma vacina contra o Covid. Ai, Deus, nem fala. Bom, que outro tipo de estudo? A revisão sistemática, que eu já falei para vocês. Então, compara vários estudos clínicos, geralmente. Então, eu fiz um estudo clínico, a Lade fez outra, a Nayara vai pegar e vai comparar o meu com o da Lade com mais algum. Mas, quando ela for fazer essa revisão sistemática, ela tem que prestar atenção no quê? Vocês usaram o mesmo tipo de estudo? São estudos clínicos randomizados? Teve duplo cego? Então, você só pode comparar estudos que tenham a mesma metodologia. E a meta-análise? A meta-análise, a gente tem o que a gente fala de estudos comparativos, que comparam revisões sistemáticas, um grande número de publicações, geralmente estudos entre países, onde você vai comparar o impacto daqueles tratamentos. Então, o estudo clínico randomizado é um tipo de estudo de pesquisa que inclui participantes humanos, voluntários de pesquisa ou sujeitos de pesquisa. No Brasil, é voluntário mesmo. Essas pessoas não podem ser remuneradas. Diferente do que acontece nos Estados Unidos. Vocês podem perceber que em vários filmes mostram que as pessoas até se candidatam para participar desses estudos porque elas estão precisando de dinheiro, porque eles pagam bem esses estudos, né? Vocês já devem ter reparado. No Brasil, é proibido, você não pode pagar nada. E se for um estudo que, por exemplo, algum medicamento que possa trazer um risco maior, nem passe de ônibus, nem lanche, você não pode dar nada, nada, nada. A pessoa não pode sentir que ela está tendo algum benefício pela participação num projeto desse. Esses estudos, eles tentam o quê? Responder uma pergunta científica. Então, por exemplo, os efeitos que uma intervenção pode causar nos participantes. Um fármaco, um dispositivo, um procedimento, um comportamento. Então, a gente pode usar estudos clínicos para avaliar vários tipos de intervenção. Então, vamos comparar quem fuma e quem não fuma. Estou avaliando um comportamento. Eu vou avaliar tipos de dietas diferentes. Estou avaliando o comportamento. Procedimentos. Então, eu posso usar estudos clínicos para avaliar qualquer tipo de intervenção no cuidado da saúde. O estudo clínico randomizado, ele é considerado como o melhor delineamento experimental para avaliar questões relacionadas a tratamento e prevenção. Por quê? Porque eu estou trabalhando com sempre dois grupos, um que está... E eles não sabem que está tomando, o pesquisador não sabe. Então, se você fizer ele de acordo com a metodologia, você elimina possibilidade de vícios ou de viés, de fatores que tendencionem o resultado, por exemplo. Ele é importante porque ele ajuda a determinar qual de duas ou mais intervenções é a mais eficaz, mediante a alocação aleatória, randomizada, dos pacientes aos diferentes grupos de estudo. Então, o paciente também ele tem que estar ciente que ele pode tomar um placebo durante toda a pesquisa. Enfim, gente, alguma dúvida sobre isso que eu coloquei aqui para vocês?
Não, prof. Não, prof. Não? Não. Foi de boa. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então, gente, eu vou parar por aqui a parte teórica, tá? Lá no AVA tem um caso clínico que eu quero que vocês preparem para a semana que vem. É um caso clínico de uma padronização de medicamentos. É um médico que está solicitando a inclusão de um medicamento na padronização do município. Do município, não, do hospital, desculpa. Então, vocês vão imaginar que vocês são o farmacêutico responsável pelo parecer, vão resolver o caso e vão elaborar um parecer técnico sugerindo a inclusão ou não daquele medicamento, recomendando. Então, vocês vão se colocar no lugar de um farmacêutico que está dentro de uma comissão de farmácia terapêutica e vocês têm que elaborar um parecer para subsidiar a decisão da comissão. Então, vocês têm que procurar na internet também um modelo de parecer para que vocês possam elaborar o de vocês. Tudo bem? Tá certo, prof. Tem que estudar o medicamento, levantar a doença, entender um pouquinho da doença, população-alvo, tudo aquilo, todas aquelas etapas que eu passei para vocês. Então, levantar a população, como é a intervenção. Tá, eu não vou recomendar que não padronize. O que você vai recomendar no lugar? Jesus. Propor uma outra intervenção. Não vou padronizar porque é muito caro. Tem alguma coisa mais barata? Não vou padronizar porque ele não tem 50% de eficácia. Tem outra coisa melhor? Então, é assim. Se a gente está numa comissão, a gente sugere, mas você tem que propor alguma coisa no lugar, se você não concordar com a solicitação do médico. Tá bom? Então, eu quero que vocês aprofundem essa discussão. Entenderam? Bom, achei que você ia dar uma folguinha pra gente, prof. Não é tão difícil assim, né? E a prova integrada vai ser fácil. Essa prova integrada é aquela que a gente fica que nem pato com aquela redação.